Victime Pascali laudes in molent Christi. Para começar, é que, em primeiro lugar, há que ter em conta uma premissa. O início é este grande plano que Deus tem para com toda a humanidade. Deus quer o quê? Quer que os homens cheguem todos ao conhecimento da verdade e se salvem. Para que este plano, esse projeto, pudesse verdadeiramente chegar ao conhecimento dos homens, por isso a carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1 a 2, diz assim: Deus falou muitas vezes, de muitos modos, aos nossos antepassados, através dos profetas. Nesses últimos tempos, falou-nos através do seu Filho, por quem criou todas as coisas e que é o herdeiro de todas as coisas. Para dizer que, de fato, no plano de Deus, há sempre no início, houve sempre possibilidade da parte de Deus de comunicar aos nossos antepassados, comunicar aquilo que ele realmente pretendia que se realizasse. Ele quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Por isso falou muitas vezes, de muitos modos, e falou também através dos profetas. Portanto, os profetas no Antigo Testamento exerceram um papel muito importante no anúncio da palavra de Deus. E nesses últimos tempos falou-nos através do seu Filho. Portanto, Jesus, quando nasce já com o empenho de continuar a fazer com que os homens gradualmente entrem a fazer parte do corpo místico. Nasceu da Virgem Maria, por força e obra do Espírito Santo. Aos 12 anos foi ao templo, e lá se ficou, quando os pais pensavam que tivesse ido com os outros jovens, mas ficou de propósito lá no templo, a escutar e a fazer perguntas aos doutores. Maria e José, depois de passarem 3 dias à procura dele, regressam ao templo, o encontra sentado no meio dos doutores a falar. E depois a mãe disse: não, veja como nós estávamos preocupados contigo. Então disse: não sabeis que eu devia ocupar das coisas do meu pai? Portanto, depois foram todos à casa, e diz o autor sagrado, regressaram a Nazaré, e Jesus era submisso. E durante 30 anos passou Jesus a obedecer a Maria e a José. Nos 3 anos de vida pública, escolhe 12 discípulos, a quem realmente preparou, a quem realmente deu todas as chaves para poderem verdadeiramente trabalhar, todas as ferramentas, a quem realmente amou um amor especial. Então chega o momento de regressar para junto do Pai. Então é essa Páscoa, Quaresma. Quaresma é um tempo próprio, são 40 dias, 40 semanas, 4 semanas, o dia favorável para podermos meditar sobre todo o caminho que Jesus percorreu juntamente com os seus discípulos. E então essa Semana Santa começa com o Domingo de Ramos. O Domingo de Ramos nos lembra aquilo que os judeus, quando Jesus entrou em Jerusalém, fizeram. Portanto, punham aos seus pés os ramos de oliveira, a capulana, e assim, principalmente, entram. Portanto, começamos realmente a meditar sobre o sofrimento que Jesus enfrenta
é atenção ao plano de Deus, que quer que todos os homens se salvem e cheguem no conhecimento da verdade. Os homens que se afastaram de Deus por causa do pecado, que não quiseram, na pessoa de Adão e Eva, ser dóceis ao inspiramento do Espírito. Portanto, Jesus vem, toma a nossa condição humana, igual a nós em tudo, menos no pecado, e vai realmente, livremente morrer para salvar a humanidade, para permitir que a humanidade conheça o verdadeiro Deus, não os falsos deuses. Portanto, esse é um ponto muito, muito importante na nossa catequese. Então, o Domingo de Ramos lembra aquilo que os judeus fizeram quando Jesus entrou em Jerusalém. Temos aqueles ramos todos, os cantos, bendito Filho de Davi, tudo aquela coisa. Entrada solene de Jesus em Jerusalém. Mas, entrando solene em Jerusalém, aí há de morrer crucificado. Mas Jesus sabia muito bem que morreria. No entanto, não deixou de cumprir com o seu dever. Os mesmos que cantaram Hosana, filho de David, na paixão, na leitura da paixão, são os mesmos que se viram contra Jesus. Os apóstolos, todos eles fogem, e nenhum dos apóstolos fica aí. Portanto, o medo apoderou-se de todos eles e eles não aguentaram. Então fugiram para salvar a própria saúde, a própria vida. E Jesus, com o seu amor, fica sozinho, é amarrado, cuspido, coroado de espinho, flagelado. E tudo isso sofre para salvar os homens, mesmo para salvar aqueles que fugiram. E depois então vai passar esse tempo precisamente preparando-se para poder acolher a morte. E vem depois, é o primeiro domingo de Ramos, toda aquela semana, as leituras todas são realmente postas aos ouvidos dos cristãos, falando praticamente de toda essa oferta que Jesus faz de si mesmo para que todos pudéssemos realmente alcançar a verdadeira fé. Então esse é o grande passo. Temos a Quinta-feira Santa. Na Quinta-feira Santa temos duas coisas importantes. A primeira é aquela missa crismal. Este ano antecipamos, fizemos na quarta-feira, para permitir que os padres que estão longe pudessem realmente vir e tomassem parte sem essas correrias. Portanto, esse é o tempo. Portanto, o Crisma, aquela missa do Crisma, lembra-nos de fato a autoridade de Jesus que nos deu a Quaresma. Pedir realmente ao Senhor, juntamente com todos aqueles que de fato trabalharam, fizeram todo esse trabalho e seguiram Jesus de perto, os discípulos, que apesar da sua pequenez, da sua incapacidade em alguns casos, foram também aqueles que de fato com Jesus partilharam, com Jesus viveram. Portanto, esse é o grande Quinta-feira. Depois a segunda coisa é, portanto, na Quinta-feira Santa, nessa missa crismal, são benzidos 3 óleos: o óleo do Crisma, o óleo do catecúmeno e o óleo também dos enfermos. Portanto, o óleo que vai ser usado ao longo deste ano para qualquer circunstância, o batismo, o doente, etc, etc. Terminado isso, então, terminou praticamente a nossa missa do Crisma, onde também os sacerdotes renovaram as suas promessas sacerdotais. Portanto, aí todos os sacerdotes renovaram aquilo que quando foram ordenados tinham dito.
tomamos um copo de água aqui em casa. E à tarde, então, à tarde, conforme as horas, temos a ceia do Senhor, a missa da ceia do Senhor. A missa da ceia do Senhor é caracteristicamente diferente das outras missas. Por quê? Nesta missa, depois da homilia, o sacerdote lava os pés aos fiéis, lava os pés, portanto, sinal de purificação, mas também sinal de conversão, mudança do coração, mudança da mente. Depois terminado isso, pronto, fomos ver, depois da missa, portanto, missa normal, vamos ver, e aí onde também os apóstolos receberam de Jesus um mandamento novo. Eu, que sou o vosso mestre, vos dei este meu exemplo, amei-vos até ao fim. Portanto, Jesus quer realmente deixar também esse grande mandamento, que vai ser o distintivo dos seus discípulos ao longo da sua vida. Portanto, amai-vos uns aos outros como eu os amei. E esse gesto foi realmente precedido pelo lava-pés. Portanto, Jesus lava os pés aos seus discípulos para que todos pudessem viver juntos, pudessem aceitar-se, pudessem colaborar e que haja realmente solidariedade entre eles. Portanto, esse é o grande segredo. Sexta-feira Santa, então, quinta-feira Santa, esse é um dia especial, na medida em que a cerimônia desse dia, primeiro, é um dia de jejum e abstinência absoluta. Não se come carne e deve-se comer também, ter uma refeição completa, uma só. Não há de carne, nada de carne, só peixe, máximo por comer peixe naquele dia. Portanto, é jejum absoluto. Depois disso, portanto, na cerimônia mesmo lá da igreja, temos em primeiro lugar a leitura do Evangelho, da leitura de duas leituras pequenas, depois a paixão. Depois da paixão, a homilia onde se explica aquilo que está escrito nos livros, nestas leituras, o que diz as leituras para o nosso tempo. Depois da homilia, vem então o momento das orações, a oração universal de várias intenções, pelo Papa, pelo Bispo, pelos catecúmenos, por aqueles que são doentes, etc. Todos esses aqui atribuem a oração universal para todos. A adoração da cruz. Portanto, a cruz que estava coberta na quinta-feira santa, vão tirando, cantando, e depois é posto para a adoração do povo de Deus. Portanto, terminada esta coisa da adoração, então damos tempo, vamos mudar para o altar, e aí então temos a comunhão, recebemos a comunhão. Não há celebração da missa, mas recebemos a comunhão como aquela que nos damos quando vamos aos doentes. Há uma oração própria, nos preparamos e recebemos. Terminada a comunhão, então temos uma outra realidade. A Via Sacra, que neste ano fizemos mesmo no pátio, e então depois disso cada um foi à sua casa. Este é o que realmente fizemos na sexta-feira. Hoje teremos o fogo, que é de ser posto fora. O fogo vai ser aceso também o sírio, vai ser aceso o sírio, e depois entramos na igreja, e enquanto estão as luzes apagadas. Quando se chega ao altar, então se acendem todas as luzes e se canta o glória. Terminado isto, então
orações comum dos fiéis, oração comum dos fiéis. Depois estão as oferendas, que houver as oferendas. Terminando isto, então, teremos esta noite batismo. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus não nos quer ignorantes, quer-nos capazes de saber distinguir a mão esquerda da mão direita. Portanto, o amor que levou Deus a enviar o seu único Filho, este amor deve também existir em cada um de nós. Devemos nos interessar sobre aquilo que Deus quer que nós realizemos como homens e procurar alcançar o caminho certo. E com este conhecimento temos que nos dar conta de que nós também fazemos parte deste grande povo em caminho. Fazemos parte. Então, fazer parte significa também ser ativo, ser propositivo. Não só ser indivíduo que aproveita-se da situação, mas os outros que podem fazer o trabalho. Não pode ser assim. Temos que ser realmente solidários. Solidário com aqueles que sofrem, solidário com aqueles que passam fome, solidário com aqueles que passam sede, solidários com aqueles que passam temor lá no norte do nosso país, o terrorismo, solidários também com a Rússia e outros que são a criar sempre confusões. Então, esse é o plano. Então, Jesus, de fato, vindo ao mundo, é obediência ao Pai, que tem um plano de salvar toda a humanidade. Nós que seguimos de perto Jesus, não podemos ficar indiferentes. Portanto, o nosso relacionamento com os nossos irmãos necessitados deve espelhar a caridade que nos vê deste encontro com o Senhor Jesus. Jesus passou vida pública 3 anos, os 30 anos sempre a obedecer a Maria e José. Não deve ter sido difícil, ele que é o autor daquelas criaturas, vai ser realmente um servo. Portanto, ser sacerdote é ser servo, é estar na disponibilidade de caminhar com o Senhor, de deixar-se verdadeiramente conquistar por o seu amor. Então, isso vai necessitar de muita coragem, de muita fé, de muita paciência, para poder verdadeiramente viver. Esta graça chama a todos nós a tomarmos também uma determinada categoria de atuações. Portanto, as várias atividades devem ser realmente repassadas pelo exemplo que nós temos Jesus. Portanto, Jesus sofre tudo por causa de nós. É cuspido na cara, é coroado de espinho, é flagelado, perde sangue por causa de nós. Então, nós queremos de fato dizer obrigado a vós, que fazeis chegar as coisas a Deus, de modo que a nossa vida constitua de fato esta contínua oferta. O exemplo de Jesus deve ser também seguido por nós. É esse o caminho que devemos seguir. E para isto é necessário sermos honestos, sermos disponíveis, sermos abertos, sermos sinceros, sermos também pessoas que não têm duas línguas, sermos também nós envolvidos neste anúncio da palavra de Deus. Jesus já veio há 2023 anos atrás, mas a sua palavra continua viva no meio de nós. Essa vida da palavra de Deus que não nos deixa insensíveis diante do sofrimento do outro. Portanto, o sofrimento do outro deve despertar em nós também o interesse de podermos ir ao encontro desse outro, de podermos dar aquilo que está dentro das nossas possibilidades e encaminhar também situações deste gênero para a nossa ação social, para que não percais o tempo.
Portanto, é necessário lembrar-nos todos de que passamos como todos os outros que nos precederam já passaram. Quantos, há muitos que já conhecemos já fora. Então, um dia tocará a nós passarmos para que os outros vejam e sejam cada vez mais apoiados. A obediência de Jesus deve ser também modelo para a nossa vida. E meios para isso existem. Temos as orações, meditações, encontros com os irmãos, não sei o quê, retiros. Portanto, tudo isto, mais outras coisas, não tem outra finalidade senão albergar a vós todos na mesma família, corpo místico, portanto, estarmos juntos e trabalharmos. E a carta, os Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 a 47, a este respeito é muito claro. Eram assíduos ao ensino dos apóstolos, eram assíduos à oração, eram assíduos à partilha, eram assíduos também ao modo de trabalhar. Mas isso não se conseguiu de um dia para o outro. Portanto, a primeira comunidade cristã, para poder chegar a ter essas 4 bases, precisou também de experimentar na vida a sua fraqueza, o seu nada. E então é isso, quando a pessoa já arrependida reconhece o pecado cometido, quer voltar realmente ao caminho certo. Então, por isso temos de fato meios para isso. Podemos confessar e aí limpamos o nosso coração e voltamos realmente a trabalhar, a testemunhar. A mensagem é aproveitar o máximo do tempo que o Senhor nos concede, o tempo de vida que Ele nos concede, aproveitar ao máximo para fazer o bem, para nos aproximarmos também dos nossos irmãos doentes, nos aproximar daqueles irmãos que não são daqui, mas vêm por outros motivos. Então, todos aqueles que são cristãos devem ser envolvidos neste testemunho. Devem ser envolvidos nesse testemunho, porque é isso que vai fazer diferença. A nossa diferença não vai ser feita pela camisa ou pelo chapéu, não. Vai ser feita pelo nosso comportamento, pela nossa aceitação uns dos outros e, sobretudo, porque nós todos, unidos a Jesus, temos que, de fato, garantir uma sociedade cada vez mais forte, cada vez mais segura, para permitir realmente que entre dentro desse caminho. A terceira coisa, é preciso também anunciar Jesus. Levar Jesus a outras pessoas que não conhecem. Levar a sua palavra. Portanto, na catequese, nunca esquecer de dizer isso. O dom que nós recebemos aqui não é para ficar conosco, é para ser partilhado com os outros. Portanto, ir ao encontro dos outros faz parte da missão do cristão. Faz parte da missão do cristão. Então, é isso que eu queria realmente dizer. E então, ter muita coragem, porque talvez outros não querem, né? Ter muita coragem para poder verdadeiramente caminhar. E cada dia há novidades. E o crente não deve se atrapalhar. Até próprios familiares são capazes de ser hostis ao próprio cristão. Pode ser realmente um impedimento grande que a família não apoie, por exemplo, não apoie a própria vocação. E pode ser, mas naquele caso é necessário, primeiro, reforçar a própria fé em prol do bem da comunidade cristã. Portanto, as obras de misericórdia, 4 pontos, as obras de misericórdia hão de ser também um instrumento de entrega incondicional. Hão de procurar também em ti um convite para poder estar
preso. Penso que é isso que acho essencialmente é muito importante na nossa comunidade. Agora, para terminar, se nós cristãos fôssemos como a primeira comunidade cristã, que eram assíduos à catequese, à fração do pão, às orações, ninguém chamava seu aquilo que tinha, e tudo que tinha a mais vendia e entregava o dinheiro aos pobres. Nós poderíamos fazer muita diferença se nós católicos, juntamente com os outros de fé cristã, pudéssemos nos reunir nesses buracos que temos aqui, porque podemos dividir em setor. Esse setor a família está aqui, família está. Isso funcionaria, e claro, o governo não quer fazer isso, porque tem outros meios, mas que faça primeiro, que faça. E depois também não aceitar o que é injusto. O que é injusto, não. Nós cristãos temos que defender a nossa dignidade, as nossas atividades, para que de fato as coisas corram da melhor maneira possível. Cristo vai ressuscitar, nós temos que ressuscitar. E viver ressuscitado significa ter o coração no céu e fazer tudo aquilo que é justo, aquilo que é honesto, aquilo que é aceitável, aquilo que nos acompanha sempre. Não é fácil, mas é necessário passar por este caminho. E o caminho para o céu é um caminho estreito, não é um caminho largo, é estreito. E são poucos aqueles, portanto significa que há sacrifícios, há renúncias a fazer e há certas atitudes que devemos de fato evitar. Portanto, isso é o que realmente tinha por hoje para partilhar consigo para o bem do nosso grupo Funam. Obrigado. Então, a todos os habitantes cristãos católicos da nossa arquidiocese de Maputo, desejo Feliz Páscoa. Feliz Páscoa, que realmente seja para todos esta Páscoa uma oportunidade para poderdes renovar o vosso empenho batismal, serdes testemunhas de Jesus aos que estão aqui nesta arquidiocese, mesmo aqueles que estão fora por motivos de trabalho. A todos desejo realmente que esta Páscoa seja para todos uma oportunidade para vos aproximar sempre do Senhor, para serdes cada vez mais fortes na fé, na esperança e na caridade. Virtudes estas que devem dia após dia crescer, fazer como fizeram os primeiros cristãos, aquilo que está presente nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 a 47, onde se diz que eram todos cristãos assíduos à catequese, ao ensino dos apóstolos, à fração do pão, à partilha e também às orações, e tudo era em comum, e que cada irmão sabia realmente abrir-se às necessidades do outro. Nenhum deles era pobre, que não tivesse quem pudesse socorrer na sua pobreza. Portanto, oxalá que esta passagem bíblica dos primeiros cristãos possa encontrar em vós espaço livre para que dia após dia a nossa fé em Jesus Cristo cresça qualitativamente, faça com que outros irmãos possam também entrar a fazer parte da Igreja Católica. O nosso exemplo há de ser de fato muito importante e necessário para que esta atração da parte de Jesus possa realizar-se para o bem de todos e para o bem do reino de Deus. Então, uma minha bênção é que vos dou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muita paz, muita alegria, muita força e bom testemunho de Jesus ressuscitado no meio da nossa sociedade.
honra, glória, louvor sempre tem. A Jesus, Redentor, Deus de Deus, dos filhos,